Boa noite. Estímulo fraternal. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos, sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o inferno que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe, de vez em quando, o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e a cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço, a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve, as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Que assim seja. Sim, seja. Obrigada, Mari. Boa noite a todos, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos também os que hoje estão aqui pela primeira vez. Sintam-se confortados na nossa casa de amor. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, guardar Jesus em nossos corações e pedir da espiritualidade amiga que sejam derramadas sobre nós bênçãos de paz, de amor e de serenidade. Vamos agradecer, temos conseguido chegar até o nosso centro Kardec, vencendo os empecilhos que sempre se põem em nosso caminho, e pedir saúde a cada um de nós nesse momento aqui presente, e saúde para os trabalhadores que hoje não puderam estar aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal, que assim seja. Hoje, para a nossa explanação doutrinária, nós temos a trabalhadora do Centro Espírita Luz e Amor de Araranguá, a Patrícia. Vibremos positivamente para que ela consiga passar para nós tudo aquilo que ela estudou com muito carinho. O tema que ela vai falar é gratidão. Assim seja. Deus te abençoe. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Quero dizer a vocês que estar aqui essa noite, para mim, é uma imensa alegria. Fui tão bem recebida quando cheguei, tenho sido até esse momento, e eu tenho certeza que todos nós sentimos esse amor que eu estou sentindo hoje aqui neste Centro Espírita. Espíritos de luz nos iluminam e nos inspiram para que nós possamos sair daqui melhores hoje do que quando chegamos. Quando eu entrei, eu prestei atenção nesta oração que está aqui, uma prece de gratidão. Vocês já devem ter lido ela algumas vezes. Alguns agradecimentos aqui a Deus. E eu pensei, que coisa boa, porque o tema que eu vou abordar nesta noite é justamente a gratidão como um meio de valorização da vida, como um meio de prevenção, digamos assim, né? Prevenção dos desgostos da vida. Meus amigos, a gente tem tido o conhecimento de muitas pessoas, um número muito grande, não só na nossa região, né? De pessoas que perdem o gosto pela vida, que chegam ao extremo de cometer o suicídio. As informações nos dizem que a cada 4 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Isso é lamentável, né? Porque para alguém se suicidar, este ser tem que estar no auge do sofrimento, tem que estar no limite das suas forças. Então a gente fica se perguntando como a gente vai fazer para minimizar, né, tanto sofrimento interior. Nunca se viu tanta gente sofrendo interiormente como nos dias atuais. Tanta gente passando por isso. Como a gente poderia, né, nas nossas reflexões, muitas vezes nos perguntamos o que fazer para prevenir isso, para que a gente não chegue ao extremo, né? De muitas vezes se desesperar a esse ponto. Como fazer para evitar que cheguemos a patologias, né? Que nós vemos tanto hoje, depressões, síndromes do pânico, enfim, como fazer? E aí nós encontramos um livro maravilhoso, magnífico mesmo, chamado Psicologia da Gratidão, de Valdo Pereira Franco, que eu não quero me aventurar a dizer, mas eu acredito que essa prece da gratidão aqui tenha vindo das fontes dele. Né? Isso. Pelo espírito Joana de Ângeles. A Joana nos traz esse livro chamado Psicologia da Gratidão, que no meu entendimento é um código de valorização da vida. Eu recomendo aos amigos, se puderem ler esse livro, Psicologia da Gratidão, porque ali ela nos traz um código de valorização da vida, de prevenção aos desgostos da vida. E ela vai nos dizer que é muito comum nesses dias nós ouvirmos as pessoas reclamando da vida,
reclamando. Então dizem, eu não sou feliz. A vida não foi feita para mim. Quantas vezes a gente escutou alguém dizendo isso? Não é? A felicidade não foi feita para mim. Quando tudo está bem, tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Porém, quando as coisas mudam de rumo, de situação, e os acontecimentos não lhes atendem mais às expectativas, vamos dizer assim, aos interesses imediatos, diz a Joana que ei-las, as pessoas desiludidas, frustradas, deprimidas. Eu lembro a minha avó dizendo que minha avó era católica, né? A gente só lembra de Santa Bárbara quando ronca a trovoada. Ela dizia assim. Nunca esqueci dessa fala. Tão inteligente da minha avó. Então é mais ou menos isso que a Joana de Ângeles nos disse. E quando tudo está bem, ninguém lembra de buscar a espiritualidade, vamos dizer assim, né? De buscar suprir a carência de espiritualidade. Ou às vezes, quando se tem a espiritualidade, sair da superficialidade e ir mais para a prática da vida nesse sentido. Né? Então, quando está tudo bem, a gente está tranquilo, né? Tudo ok, mas quando as coisas mudam... Então, a Joana de Ângeles vai nos dizer que a sombra que resulta dos fenômenos egoístas é a grande adversária do sentimento de gratidão. A sombra que resulta dos fenômenos egoístas é a adversária do cultivo da gratidão no nosso dia a dia. Por que ela diz isso? Porque o egoísta, a pessoa que é extremamente egoísta, vamos dizer assim, porque todos nós temos egoísmo ainda nas nossas práticas diárias, mas eu vou dizer assim, o ser extremamente egoísta, ele não valoriza o auxílio dos outros, ele não valoriza as bênçãos ao seu redor, né? Ele não valoriza o que o outro faz não é importante para a pessoa extremamente egoísta. O que pode ser que diga uma pessoa extremamente egoísta? Dá de ombros e diz, não faz mais que a obrigação. Muitas vezes é assim. As pessoas extremamente egoístas agem quando recebem alguma coisa, algum auxílio prestado vindo de fora. Então, o egoísta não valoriza. Ele não valoriza. Ela diz que o ingrato reclama de tudo. Diante do seu atraso emocional, reclama desde os fatores do clima até os humanos de relacionamento. Vocês conhecem aquela pessoa que está lá em casa, acordou, vai sair para o trabalho, abre a janela e de repente, meu Deus do céu, está chovendo hoje. E agora, como é que eu vou fazer para sair de casa? Olha essa chuva. Que dia que eu terei, meu Deus. Né? Mas como tudo passa, e isso já é gancho para a nossa fala, a chuva também passa e no dia seguinte tem sol. Mas aí a pessoa olha, abre a janela, levanta, olha para a rua. Ai, agora, o que é que eu vou fazer com esse sol rachando? Que calor, como é que eu vou trabalhar hoje? Não pode ser, esse calor não passa mais. Então, quer dizer, às vezes está chovendo, reclama da chuva. Tem sol, reclama do sol. Está no inverno, reclama. Está no verão, reclama. Então, Joana de Ângeles não está longe da razão quando nos diz isso, né? Mas ela diz que o ingrato reclama desde os fatores do clima até os humanos de relacionamento. Porque não valorizamos muitas vezes os relacionamentos que nós temos nas nossas vidas. Os amores que estão ao nosso redor, as amizades, os contatos.
Às vezes um amigo é bom pra gente a vida inteira. Sabe aquele amigo de 20, 30 anos que alguém possa ter? A vida inteira. Mas aí deu assim que um dia, o amigo olhou pra mim e disse assim, não concordo. Ah, não acredito, não, agora não dá mais, não vai servir. Acabou a amizade. Não serve para ser meu amigo. 30 anos foi um amigo maravilhoso. Um dia não atendeu às expectativas imediatas, que a Joana de Angeles fala, né? Lá estou eu triste com aquele amigo, decepcionada com ele, porque ele discordou de mim. Como se ele não pudesse ter as suas opiniões, o seu modo de pensar, de agir, de falar. Né? Isso acontece com as pessoas. Às vezes, por algum motivo na nossa vida, aquela relação que nós construímos terminou. Por algum motivo, às vezes até bem justo. Não podemos mais conviver com aquela pessoa que nós não podemos confiar. Pode acontecer na nossa vida isso. Né? Isso pode ser que nos aconteça. Né? E aí o afastamento às vezes acontece por um motivo justo. Mas o que não é justo comigo é que eu continue odiando aquela pessoa. Sente? Não é justo que mesmo que a relação tenha se rompido, eu continue nutrindo sentimentos de rancor, de mágoa, de ódio com relação àquela pessoa, porque isso me faz mal. Faz mal pra gente, né? Então essas questões dos relacionamentos, né, dos fatores humanos de relacionamento, muitas vezes também nos encontramos agindo dessa forma, né? Perpetuando nas nossas almas, muitas vezes, sentimentos que seria de maior paz para as nossas vidas, por exemplo, que cuidássemos de modificá-los, né? O que é a gratidão, meus amigos? O que é esse sentimento de gratidão? É reconhecimento. É reconhecimento, é valorização por tudo que nós recebemos e tudo que nos é concedido por Deus, que ajuda as criaturas através das criaturas. Então, às vezes, as bênçãos que nos são concedidas vêm através das pessoas que convivem conosco, vêm através de uma causa abraçada. Nós estávamos aqui conversando a respeito do bem que a doutrina espírita faz nas nossas vidas, de como a doutrina espírita modifica a nossa vida, né? Então é reconhecimento, valorização de tudo que nos é concedido, de todas as bênçãos na nossa vida. É reconhecimento, é valorização, a gratidão. A Joana de Angeles nos ensina a pensar assim a respeito neste livro maravilhoso. É? Aí a gente está lá no mundo espiritual, esperando uma nova reencarnação, muitas vezes com muita vontade de reencarnar, de voltar à Terra para recomeçar com mais inteligência, né? Vamos dizer assim. E aí a gente recebe. Os bons espíritos nos ajudam a organizar uma nova encarnação e nós viemos para a Terra com o objetivo de aprender, de evoluir, como bem ensina o Livro dos Espíritos. A gente vem para a Terra. E muitos de nós estamos aqui na Terra e não conseguimos nem perceber a beleza desse planeta que nos acolhe. Muitas vezes nem isso nós valorizamos. Nós já paramos para perceber como o nosso planeta é lindo. Como a nossa região, nem vamos falar planeta, porque a nossa região aqui, como é lindo, né?
costumo sempre pensar que maravilha, porque em poucos quilômetros tu tá ou na montanha ou no litoral, na praia. E é tudo tão pertinho, nós temos essas duas coisas ao mesmo tempo, tu só escolhe qual é o lado que tu quer passear, né? E aí às vezes tem gente que diz assim, tu vai subir a serra, mas o que tu vai fazer lá? Lá só tem pedra e mato. Só tem pedra e mato. Reconhecimento, valorização. A Joana de Ângeles, em outra literatura, chama o planeta Terra, ela fala assim de uma maneira linda a respeito do nosso planeta. Esse planeta que nos acolheu nessa encarnação, ela chama de colo materno. Colo materno. Porque assim, ó, tem coisa melhor do que correr para o colo materno quando se está com uma dor, quando se está com sono e quer dormir, né? É lá onde a gente encontra proteção, carinho, oportunidade, cuidado, afeto, com algumas exceções. O colo materno é o melhor lugar do mundo. Então, como é lindo reconhecer, valorizar a nossa estadia nesse momento reencarnados aqui na Terra. Como é importante que a gente faça isso. Porque nós viemos de um passado cheio de histórias, cheio de históricos, de sentimentos cultivados nas nossas almas. Alguns bons, outros nem tão bons assim, mas nós recebemos uma nova oportunidade de nascer de novo, para recomeçar, por misericórdia, por bondade divina. Isso é maravilhoso. Então, reconhecimento e valorização. Eu quis encontrar um espírito, uma pessoa do espiritismo, para demonstrar pelo exemplo o que seria esse sentimento de valorização, de reconhecimento. E aí, meus amigos, eu gostaria de falar a vocês de um espírito chamado Jerônimo Mendonça. Alguns de nós aqui, espíritas, o conhecemos. Jerônimo Mendonça era um menino muito feliz, muito alegre, que adorava jogar futebol. Adorava jogar futebol. Mas, lá pelos seus 17 anos, ele descobriu que tinha um problema de saúde muito grave. E esse problema de saúde muito grave que ele tinha o fez perder os movimentos do seu corpo. Ele ia perdendo os movimentos assim, gradativamente. Mas, muito jovenzinho ainda, ele perdeu a avó dele. Ele tinha uma religião. Mas a avó dele desencarnou. E como é bastante comum nas nossas vidas de espíritas, às vezes quando um ente querido desencarna, aí a gente se abre aos conhecimentos espíritas, né? Quando dá esse motivo, né? Aí a gente vai, ele também fez isso. E o Jerônimo Mendonça foi ficando assim, com o corpo debilitado. E chegou num ponto que ele apenas conseguia movimentar o pescoço. Mas este espírito, deitado numa cama ortopédica, viajava o Brasil todo. Aonde ele pudesse ir, daquela maneira ele ia divulgar os princípios espíritas. Com uma alegria e um bom humor que nós não temos noção. Porque às vezes a gente está com uma dorzinha e a gente já diz assim, ai, hoje eu não estou bem, não vou no centro espírita. Jerônimo Mendonça movimentava apenas a cabeça. E saía por aí fazendo palestras, divulgando a doutrina espírita de uma forma maravilhosa. Esse trabalho que ele fez a vida inteira o deu o título de O Gigante Deitado. Olha que coisa linda! O Gigante Deitado. Então este espírito teria todos os motivos
para desgostar da vida, para desanimar perante ela, e não o fez. Ele dizia assim, ó: a felicidade para mim, deitado aqui há tanto tempo nessa cama, a felicidade para mim seria apenas poder virar de lado. A gente sente o exemplo desta alma que teria como felicidade apenas poder virar de lado sozinho, não é? O Jerônimo Mendonça, ele costumava, como às vezes também acontece com alguns de nós, ele costumava ser chamado para fazer algumas palavras de despedida quando algum companheiro desencarnava, quando algum companheiro morria. Tá, vamos chamar o Jerônimo, que ele conforta as almas nesse momento, ele faz aquelas palavras finais, né? Aquela pessoa que está desencarnando para a família. E um dia ele foi chamado para fazer isso. Então ali junto ao túmulo, né, foi pedida a palavra. E ele fez um discurso maravilhoso. Ele confortou aqueles corações de uma forma extraordinária, falando a respeito da morte, que é vida, né? Porque a morte não existe, falando a respeito daquele momento que as pessoas estavam vivendo. Todo mundo ficou tão emocionado, que a emoção foi tão grande que as pessoas foram saindo emocionadas e indo embora ao final da fala dele, né? Tão tocadas os seus corações, e foi saindo um, foi saindo outro, foi saindo mais um. Os amigos que o trouxeram saíram também. Esqueceram Jerônimo Mendonça no cemitério. Como é que ele ia sair de lá, minha gente? E ele, no seu bom humor e na sua paciência, né? E na sua gratidão a Deus, ficou lá, esperando que alguma coisa acontecesse. Mais tarde, já à noite escura, os amigos dele resolveram fazer uma visitinha na casa dele. Vamos lá tomar um cafezinho na casa do Jerônimo? Vamos! Quando chegaram lá, bateram na porta. Cadê o Jerônimo? Ué, Jerônimo não está. Ele não está em casa, não estava com vocês? Aquela história, né? Ué, ele não estava com vocês? Daí os amigos botaram a mão na cabeça. Corre! Esqueceu ele no cemitério e voltaram para buscar. Isso acontecia com ele. E ele contava essas coisas com muito bom humor, com muita alegria, e vivia essas situações. Nunca se viu Jerônimo Mendonça triste. Com certeza ele ficava, porque isso é natural das almas humanas, mas nunca se via. Eu recomendo aos amigos, peguem no YouTube quando chegar em casa e bota lá Jerônimo Mendonça, sei lá, palestra, alguma coisa, vai aparecer as imagens poucas que tem dele falando em público, e vocês vão ver como é legal e maravilhoso. Mas um dia, um homem lá da região o procurou para pedir um conselho para ele, porque havia acontecido uma coisa daquelas que deixa a alma da gente dilacerada. Esse homem havia perdido a sua fazenda, porque como é que se chama? O sócio, né? Deu um golpe nele e ele perdeu tudo que ele tinha na vida. E ele chegou lá para o Jerônimo Mendonça muito triste, né? Jerônimo, e agora me roubou a minha fazenda, e agora a minha vida como é que está? Meu Deus do céu, não sei o que fazer. Aí o Jerônimo disse assim para ele: eu vou te fazer uma pergunta, meu irmão. Se esse homem que roubou a tua fazenda voltasse agora para ti e te pedisse para trocar a fazenda por um olho teu, o que é que tu farias? Aí o homem já, não, imagina, o que é isto? Um olho é uma coisa muito importante. Tá vendo, meus irmãos, que às vezes a gente perde tudo, mas o essencial fica? Ele fez esse homem refletir a respeito disso. Conta a biografia que esse homem voltou feliz, reconstruiu tudo de novo, continuou a sua vida e continuou vivendo como qualquer ser humano vive na Terra.
Então fica o exemplo de Jerônimo Mendonça, né? Para esta questão do quanto o sentimento de gratidão salva as nossas vidas, do quanto esse sentimento previne que a gente caia nos abismos da desistência, do desânimo, da tristeza profunda. Não é? A Joana de Ângeles vai nos dizer que a vida é um hino de louvor a Deus, um poema de beleza, um convite perene à gratidão. Coisa linda que ela diz, né? Um convite perene à gratidão. E nós temos muitos motivos para agradecer a vida, para agradecer a Deus pela vida. A reencarnação é um deles, porque nós temos tido essa oportunidade de novamente estar na Terra para empreender o nosso aprendizado, o nosso fortalecimento de almas imortais, de espíritos imortais, é muito importante, né? O conhecimento da sobrevivência do espírito após a morte. Porque quando a gente se fecha no materialismo e não sabe da existência da vida após a morte, é muito mais fácil da gente se perder pela vida. A gente não compreende muitas coisas que a gente passa a compreender depois que entende que a vida continua. Deus fica mais justo quando a gente sabe que a vida continua, que os nossos amores não morrem, que ninguém morre, que nós continuamos vivos e que nós temos quantas oportunidades nós precisamos para recomeçar, para aprender, para viver as experiências que necessitamos, não é? O auxílio espiritual. Porque a gente nasce aqui na Terra, reencarna novamente, mas nem sozinho a gente vem. A gente não vem sozinho. A gente vem avalizado por um espírito chamado o anjo guardião. Todos nós não temos os nossos anjos guardiães? Todo mundo deve ter o seu. Não, todo mundo tem o seu, com certeza. Eu quis dizer, todo mundo deve saber e acreditar que tem, né? É aquele espírito que está conosco, nos protegendo, nos inspirando, né? Nos ajudando a viver essa vida assim tão cheia de surpresas, nos ajudando a definir, nos inspirando. Porque muitas vezes a gente vai dormir com aquele problemão, né? Na nossa alma, e meu Deus, como é que eu vou resolver isto? E aí a gente dorme, acorda com a solução na cabeça. Meu Deus do céu, tá aí a solução, mas como eu sou inteligente, meu Deus, a gente pensa, né? Como que eu não pensei nisso? A presença do anjo guardião nas nossas vidas, porque quando a gente vai para o sono, se desprende do espírito e conversa com esses espíritos que nos amam, que nos protegem, e eles nos orientam a respeito da vida, a respeito da resolução dos problemas. E aí a gente acorda muitas vezes com a alma mais amparada, mais feliz, mais tranquila. Então a gente percebe o quanto a gente tem motivos para agradecer a Deus. Como a gente tem motivos para isso? Os nossos pais. Porque para nascer na Terra, nós precisamos de um pai e de uma mãe, senão nada feito, né? Não existe possibilidade de reencarnação sem o pai e a mãe. Olha que motivo maravilhoso para que nós tenhamos gratidão à vida. Ao meu pai, à minha mãe, mas eu posso pensar assim, mas espera aí. O meu pai, a minha mãe, eles não foram assim lá, aquele pai, aquela mãe que eu vejo os meus vizinhos tendo. Aí o Divaldo Franco vai nos orientar e vai nos dizer assim, que pelo simples motivo de eles terem sido o veículo que nos trouxe para a Terra, mesmo que eles não tenham sido os melhores pais do mundo, por esse simples motivo, nós temos o dever de ser gratos a eles pelo resto das nossas vidas. Só por isso. Eu achei isso tão lindo, né? Então, por isso, há muitas razões, muito mais razões, para o agradecimento.
e até bem poucas necessidades de solicitação. Se a gente for parar para pensar, nós temos muito mais a agradecer do que a pedir a Deus muitas vezes, né? A Joana diz: seja a tua gratidão silenciosa, a que opera no bem, porque esse é o estímulo constante da tua existência. A tua gratidão silenciosa, que opera no bem, é um estímulo. Ela diz assim: fazer o bem é a maneira de expressar a sua gratidão à vida e a Deus pela honra de estar consciente da tua existência no universo. Da tua existência no universo. Achei tão lindo isso também, né? Seja a tua gratidão silenciosa, a que opera no bem. Porque às vezes, meus amigos, uma pessoa nos ajuda. Quantos de nós já não precisou da ajuda de alguém nessa vida? Então, às vezes, a pessoa nos ajuda e a gente fica assim: poxa vida, eu não tenho forças para retribuir. A gente pensa e nem pode. A grande maioria das pessoas que a gente ajuda não tem como retribuir. Porque às vezes a pessoa está num momento tão difícil e complicado da sua vida que ela não vai poder retribuir. Né? Mas aí o que acontece? A pessoa nos ajudou, nós sentimos na alma o calor daquele amor, daquele momento, daquela ajuda, seja de que forma tenha sido. E aí a vida passa. Nós não retribuímos aquela pessoa. Mas um dia lá na frente nós vamos já estar mais fortes. Vai aparecer alguém na nossa vida precisando da nossa ajuda. E nós vamos nos lembrar assim: nossa, aquela vez que eu estava precisando foi tão bom para mim que fulano me ajudou. Então, meu Deus, como eu sou grata. Agora aqui eu posso. E a gente retribui em outro lugar aquela bênção recebida naquele dia. Por isso que a espiritualidade nos orienta que quando a gente ajuda alguém, a gente não deve esperar retribuição. Não deve esperar, porque isso é orgulho, é egoísmo, né? Eu estou te ajudando, mas não te esquece quem está te ajudando, hein? Isso não traz recompensa alguma. O bem deve ser feito pelo gosto em fazer o bem, sem esperar retribuição. Porque, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, um benefício jamais se perde. Fica tudo registrado na lei divina. Então, e o que fica registrado na lei divina é aquele que a gente faz sem esperar retribuição. Porque aquele que a gente faz e diz assim: ó, lembra bem quem está te ajudando, hein? Ah, mas que gratidão pela tua ajuda. Não se preocupe não, que você vai ter a oportunidade de me retribuir. Eu falo assim para vocês, mas é de coisas que eu já escutei na minha vida. Não são coisas assim tão estranhas, não. Né? Então é só aquele bem que tu faz pela alegria de ver alguém feliz. Esse fica registrado, né? Na lei divina. Então há muitas razões e a nossa gratidão deve ser essa, a silenciosa, a que opera no bem. Façamos o bem em gratidão a todos os benefícios, a todos os bens, vamos dizer assim. Né? Porque quando nós somos gratos, nós somos estimulados a viver, a gostar da vida. A gratidão nos estimula a amar a vida. Porque a gente consegue reconhecer tudo de bom ao nosso redor. Quando nós cultivamos esse sentimento da gratidão nas nossas almas, aquela questão de achar que a nossa vida é ruim, que as coisas não são boas, aquele pensamento de desânimo, ele tende a desaparecer das nossas vidas. Quando nós cultivamos esse sentimento maravilhoso que está aqui, elencado nessa prece magnífica, não é? A gente cria, a gente percebe o bem na nossa vida, ao nosso redor, e automaticamente a gente passa a querer ser mais atuante trabalhando no bem para mais pessoas. Então a gente sente o que a gratidão constrói nas nossas almas, como a gratidão fortalece as nossas almas na questão da prevenção dos desânimos e desgostos da vida, transforma a nossa vida.
André Luiz, aquele espírito que trouxe muitos livros através da psicografia do Chico Xavier, o André Luiz vai nos dizer que quando você estiver à beira da inconformação, conte as bênçãos que já terá recebido. Porque às vezes a gente está na beira da inconformação, né? Está lá na pontinha da língua para dizer, meu Deus, por que comigo? Né? Como que isso foi? Para fazer aquela reclamação, né? Aí o André Luiz diz isso pra gente. Quando você estiver à beira da inconformação, conte as bênçãos que já terá recebido. Porque às vezes a gente está no auge do problema e a gente pensa assim, não, mas espera aí, mas eu tenho isso de bom ainda, né? Eu tenho essas pessoas que estão ao meu redor, que me amam. Eu ainda tenho a possibilidade de ir até a casa espírita, de receber um auxílio importante dos amigos de lá. Eu ainda tenho um lar, eu ainda tenho... Quando a gente conta as bênçãos recebidas, fica mais fácil de encarar esse novo problema que vem. Porque aí a gente entende que a vida não é só dor, não é só falta, não é só tristeza, não é só desespero. Que tem coisas ao nosso redor que são importantes, né? Então ele diz assim, quando a gente estiver à beira da inconformação, contemos as bênçãos que a gente já tenha recebido. A Joana vai dizer assim, a vida sem gratidão é vazia de significado existencial. É vazia a vida sem gratidão. A vida sem valorização, sem reconhecimento, é vazia. Não é? É reconhecer. Eu preciso reconhecer as coisas boas na minha vida. Eu preciso ver as coisas boas da minha vida para que eu possa valorizar. Eu valorizo quando eu reconheço. Porque sem o reconhecimento, como é que eu vou valorizar alguma coisa? Então é assim que os espíritos vão nos dizendo. A Joana de Ângeles nos diz que a paz de fora inicia-se no cerne, dentro do ser. A paz de fora inicia-se dentro. E que a gratidão também é assim. Que ao invés de recebê-la, a gratidão dos outros, nós devemos nos tornar doadores espontâneos da gratidão. Em vez de esperar a gratidão dos outros, nós devemos ser gratos. A Joana de Ângeles diz que, agindo assim, nós nos curamos de todas as mazelas, nos curamos de todas as dores, de todas as questões que nos atravancam a marcha da evolução. Que nós construímos uma harmonia na nossa vida generalizada. Então seja grato, porque isso faz bem a você. Mas não espere a gratidão de ninguém. Não espere. Porque às vezes a pessoa não tem condições de fazer. Ou não faz por outros motivos. Poderíamos elencar aqui vários motivos. Mas vamos esperar que a pessoa não te agradece por não estar em condições. Então, a gente cria ao nosso redor energia de saúde. Então aquelas tristezas, vamos dizer assim, o tédio, o desgosto pela vida somem quando a gente se torna doador do sentimento. Quando a gente agradece, quando a gente valoriza, quando a gente percebe. A ingratidão nos leva automaticamente ao tédio, E o tédio automaticamente vai nos levar para o desgosto da vida. O tédio é perigoso para as nossas vidas, E quando a gente não reconhece, não valoriza, a gente passa a achar tudo tão chato. Porque tu passa uma vida inteira sem reconhecer, sem valorizar.
E aí tudo vai ficando tão chato. Aí tu vai ficando entediado, porque como tu não vê beleza em lugar nenhum, não é? Ou em situação nenhuma, tudo vai ficando assim tão vazio. Aí chega lá no fim de semana, né? Aí tu fica pensando, ai, que fim de semana chato. Porque os meus amigos todos foram passear na beira da praia, caminhar na beira da praia, ou foram fazer uma passeio, ninguém me convidou. Aí tu fica naquela, ai, que coisa, que fim de semana chato, que não passa essas horas. Mas acontece, meus amigos, que a nossa casa, eu acho que todas as casas, a grande maioria das casas, tem esse dispositivo na casa. É um dispositivo muito interessante, porque tu vai lá, tu aperta um botãozinho nas mais modernas, né? Ou então tu uma maçanetazinha ou uma tramelazinha e tu abre. Esse dispositivo se chama portão. Ninguém te convidou para sair? Tu tá no fim de semana com um tédio daqueles que tu não vê, ai que vida chata, tu usa esse dispositivo, abre o portão da tua casa e sai. Não espera que ninguém te convide. Convide as pessoas, se ninguém quiser ir, vá. Vai passear pelo teu bairro, vai caminhar na tua rua e de repente tu tá lá caminhando, como tu tá lá sem fazer nada, tu olha assim no cantinho da rua, tu vê uma florzinha bem pequenininha à beira do caminho. E aí tu já diz assim, ah, que coisinha bonitinha essa florzinha, né? Ou é um passarinho, ou é um boizinho, ou até mesmo um cachorrinho que tá lá se coçando na rua. Tu diz, ai, que bonitinho. Já vai mudando a tua psicosfera, né? Entediada. Mas aí lá ao longe vem vindo uma pessoa e tu diz, quem é? Ah, mas é fulana, minha vizinha. Aí ela chega para conversar. Para na rua, como é que vai? Aí, né? Não, vou bem. Aí ela diz assim, nem te conto. E essa frase, né, meus amigos, nós, principalmente nós mulheres, né? Quando fala pra gente assim, nem te conto, é até um perigo. Porque daí tu vai dizer, não, pelo amor de Deus, conta, né? Tu fica com aquela aflição, não conta. Tu quer que a pessoa conte, né? E aí ela fala, e não é fofoca não que ela vai dizer, tá? Eu nem te conto, tu viu que maravilha que aconteceu aqui no nosso bairro? Construir uma nova praça, não é? Ai, tu viu fulano vizinho, tava doente, melhorou. É só coisa boa, não é fofoca. É só coisa boa. Aí o que diz? Não, mas vamos continuar essa nossa conversa lá em casa, comendo um pedaço de bolo, tomando um cafezinho? Passou o dia. Acabou o tédio. Não é? Isso é valorizar a vida. Isso é valorização da vida. O Divaldo Pereira Franco, que é o médium pelo qual esse livro, Psicologia da Gratidão, chegou, ele diz assim, a certeza da sobrevivência da alma nos faz gratos. Gratos à vida, porque nós vamos saber aproveitar melhor a vida, né? E ele também diz que a ausência de resistências morais levam o indivíduo à fuga da vida. Então, o que vai minando as nossas almas, muitas vezes, para que a gente um dia chegue a ter uma patologia, um problema de saúde mais grave? A ausência das resistências morais. Muitas vezes é a falta de empenho de nossas almas em buscar as resistências morais, que podem estar em muitos lugares. Nós aqui hoje reunidos estamos buscando essas resistências morais nos ensinamentos cristãos, nos ensinamentos espíritas que estamos aqui hoje, desde o início dessa reunião, desde a leitura do Fonte Viva, recebendo. A Joana de Ângeles diz assim, os valores morais, as conquistas espirituais respondem pela gratidão. Ou seja, respondem pela valorização da vida. Então, para que a gente se previna contra tanta dor, tanta tristeza, tanta coisa que nos põe para baixo, que a vida nos apresenta, né?
a ausência de resistências morais leva o indivíduo à fuga da vida. Mas a gratidão faz a gente tomar o caminho contrário. A gratidão impede a fuga da vida. Faz a gente trilhar o caminho contrário. Então, quando em fase de gratidão, o significado existencial da gente se torna mais relevante, se torna mais claro, se torna mais forte, vamos dizer assim. A gente cria significado nas nossas vidas, a gente cria motivos para agarrar a vida com todas as forças. Mesmo quando os motivos estão escassos, a gente inventa um só para viver. Né? Isso é o que a gratidão faz com a gente, né? Então, a gratidão proporciona uma mudança, a mudança do nosso comportamento egoísta, diz a Joana de Ângeles, e ensaia as primeiras manifestações de gentileza, de altruísmo, né? De solidariedade, de dedicação às pessoas, à família, às causas, aos amigos. Então, quando a gente cultiva esse sentimento de gratidão, aqueles pensamentos assim, eu não gosto de mim, né? Assim, eu não sou bom o suficiente para isso ou para aquilo, eu não sou digno disso ou daquilo. Isso some da nossa vida quando a gente cultiva o sentimento de gratidão, de valorização. Isso muda na nossa mente. A gente passa a se olhar no espelho e dizer assim, nossa, como eu sou bonita, né? Até que eu não sou... Olha que olhos que Deus me deu, que sorriso, que jeitinho maravilhoso que eu tenho. A gente passa até a observar que a gente não é como muitas pessoas tentam nos pintar às vezes. Porque às vezes a gente encontra um aí na rua, tu engordou, né, fulana? Aí a gente já fica, meu Deus do céu, eu tô diferente dos outros, acho que eu não tô muito bem. Quem disse? Como tu tá magro, como tu tá gordo, como isso, como aquilo, teu cabelo, te colocando em posições para te dizer assim, se tu não for assim, tu não é bonito, se tu não for assim, tu não é inteligente, se tu não for assim, tu não é bom o suficiente para a sociedade. E quando a gente cultiva esses sentimentos todos que a Joana de Ângeles está nos ensinando aqui, a gente não sente mais isso. A pessoa vai me dizer, tu engordou, né, fulano? Eu digo, pois é, pode até que seja mesmo, eu tô tão linda, me acho tão bonita. Não é assim? A gente cria outro sentimento na nossa vida e ninguém nos derruba. Sabe, a gente se ama, a gente se gosta. A gente até passa a se cuidar mais. Porque a gente entende que ninguém é igual nesse mundo, que cada um tem a sua particularidade e que a sua particularidade é muito importante, é muito bonita, é muito valorosa, é muito especial, que a gente é legal, que a gente pode fazer muita coisa boa, não só por nós mesmos, que é muito importante, mas também por tantas outras pessoas. Então, todo aquele que é grato, que compreende esse significado, né, todo da gratidão real, né, essa pessoa sempre vai usufruir de saúde espiritual, física, emocional, psicológica, né? Saúde, é de saúde que se fala, porque a pessoa passa a sentir a alegria de viver, a pessoa passa a compartilhar as coisas boas da vida, né? Se torna mesmo uma pessoa que gosta de fazer as coisas, que gosta de participar das coisas. Vamos dizer que vai participar de tudo e abraçar o mundo, mas possa fazer muitas coisas legais na vida, né? Então a Joana vai nos dizer assim, abençoa a tudo e a todos, ao invés de reclamar de tudo e de todos, como faz aquele que reclama da chuva, do sol, não é? Ela diz assim, agradece com um sorriso, agradece com uma palavra, agradece com uma oração. Quando tu não pôde sorrir nem falar, ore. Também é gratidão, né? Agradece com as coisas, com o bem que tu espalha, seja feliz, viva pleno, ela diz. É tão bonito, né? Daí o Divaldo vai nos dizer assim. Só estou vendo aqui se eu não... O Divaldo vai nos dizer assim. Agradecendo o bem que me acontece,
assim como o mal que não me acontece, porque a gente precisa agradecer o mal que não acontece também, né? E tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual, conforme programado pela lei de causa e efeito, nós devemos agradecer também o mal que nos acontece. Pelo bem que acontece, pelo mal que não acontece e pelo mal que acontece. Porque esse problema, muitas vezes, que acontece, nos traz o quê? Fortalecimento, aprendizado, inteligência. A gente aprende com as dificuldades da vida também, né? A Joana de Ângeles vai nos dizer assim, ó: quem não tropeça, jamais avança. Jamais avança, ela diz. Porque todo caminho apresenta dificuldade. E isso só acontece com quem se encontra de pé, prosseguindo sempre. Isso só acontece com quem se encontra de pé. Então, meus amigos, se você está passando assim por uma situação difícil, por uma situação tormentosa, insolúvel, uma situação que talvez tu possa pensar agora que seja insuperável, porque às vezes os problemas nos acontecem e a gente pensa assim, meu Deus, só acontece comigo. Né? Quando a gente está pensando assim que a gente é o único a viver aquele problema, acreditando que a gente não tem força para superar, para avançar, para suprir aquela necessidade. E muitas vezes, talvez a gente esteja pensando em fugir da vida, né? Em abandonar a vida, em sair da luta através das portas do suicídio, do desânimo. A doutrina espírita tem uma coisa importantíssima para dizer para a gente. É uma novidade daquelas. Você não vai morrer. Não vai. Ninguém morre. É sempre de vida que se fala. É sempre de vida. Porque a gente pode destruir o nosso corpo, mas não destrói a nossa vida. A vida continua. Né? Então, há 162 anos, nós temos 1019 motivos. Eu vou mostrar o meu porque os outros estão aqui em cima da mesa. 1019 motivos para continuar vivendo. 1019. O livro dos Espíritos. Está no livro dos Espíritos. Leia cada uma dessas questões que estão aqui nesse livro. Cada uma dessas questões. E quando com cuidado, com carinho. Porque quando chegar no final dessa leitura aqui, tu vai perceber que a tua vida é preciosa. Tu vai perceber que a tua vida é importantíssima. Que a tua vida é valiosa. E isso é um grande estímulo para que a gente fique na vida, para que a gente não desista da vida. É um estímulo fantástico, fabuloso. A gente é muito mais do que o nosso corpo. Muito mais. E não há sofrimento que justifique que a gente desista da vida. Não há sofrimento que justifique. Porque assim, meus amigos, ó, o que tem que passar não é a vida que a gente está levando. O que tem que passar é o problema que a gente está vivendo. É só o problema. E o problema, meus amigos, como já mandou dizer Maria Santíssima, Maria Mãe de Jesus, para Chico Xavier, isso também passa. Não foi assim que ela disse para o Chico? O Chico estava sofrendo muito, mandou pedir por Emmanuel algum conselho de Maria Santíssima, e aí o Emmanuel veio e disse, Chico, ela mandou dizer que isso também passa. Isso estou contando assim bem rapidinho, mas na biografia a história é bem mais bonita. Mas isso também passa. O problema vai passar. Você não está sozinho, a gente não está sozinho, nós estamos todos numa jornada. Reencarnada agora na Terra, todo mundo está numa jornada, vocês, eu, todos nós juntos, todas as pessoas. E o problema é que às vezes você está vivendo
eu posso estar vivendo também. Ou eu posso já ter vivido. Há milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo vivendo os mesmos problemas. Será que a gente já pensou em olhar para o lado? Porque a gente só consegue olhar para o lado quando a gente faz o quê? Tudo isso. Reconhecimento, valorização. É quando a gente reconhece e valoriza que a gente olha para o lado e vê, nossa, mas ele também está sofrendo. Né? Nós estamos todos juntos. Não é uma caminhada individual, sim, mas também é uma caminhada coletiva. Onde todos nós estamos subindo essa montanha, todos nós estamos no mesmo barco. Então, conversemos, procuremos ajuda. Quando a gente vê que a nossa alma está querendo enfraquecer, vamos procurar ajuda. Procura conversar com alguém que já viveu o problema que tu está vivendo agora. Né? Tu vai ver a força que tu vai ter. A força que tem no sentimento de solidariedade. Tem problemas que a gente deve aceitar e seguir adiante, não é mesmo? Simplesmente aceitar e seguir. E tem outros problemas que a gente pode mudar. Então a gente pode estar vivendo muitos problemas. Eu não sei qual é o problema que cada um de nós possa estar vivendo. Mas de uma coisa a gente sabe. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar. De mãos dadas, juntos de mãos dadas, vendo outros bandos que estão mais à frente, observando as crianças cantando, as fontes ao nosso redor, o barulho desse mar maravilhoso, que nós estamos aqui privilegiados, né? Nós vamos continuar juntos. Então, quando você quiser desistir de alguma coisa, quando você quiser desanimar, procura a gente. Procura alguém que esteja ao teu lado. Tem um monte de gente que te ama, tem um monte de gente que te quer. Não só aqui, nessa vida encarnada, mas aqui, eu vou dizer assim, né? Aqui, no plano espiritual também. Nós jamais vamos estar sozinhos. Então vamos ser gratos por tudo que nunca nos faltou. Por todas as coisas maravilhosas que Deus colocou na nossa vida para o nosso bem-estar. Essa, meus amigos, era a reflexão que eu gostaria de deixar para a gente nessa noite. A vida continua, é sempre vida e a gente não está sozinho. Valorizemos essa oportunidade ímpar, rara, de estarmos na Terra nesse momento. Muito obrigada, muita paz para todos nós, que a gente possa voltar para casa com o nosso coração cheio de força, cheio de coragem para recomeçar tudo de novo amanhã. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos então a nossa querida Patrícia, que veio de Araranguá. Que Jesus a proteja e a abençoe e acompanhe no retorno, no último retorno. E muito obrigada, temos então a dizer a você gratidão. Gratidão é minha. Então, queridos irmãos, nós oferecemos aqui para quem tem alguma angústia, algum problema espiritual, que precise conversar conosco, nós oferecemos o nosso atendimento fraterno. Então, se algum dos nossos irmãos precisar desse nosso serviço, desse nosso trabalho, que é um aconselhamento, é só procurar um dos trabalhadores e agendar, está bem? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Vamos receber muitas bênçãos de paz e de amor. No começo pedimos por nós. Nesse momento vamos pedir que dessas nossas orações sejam emanadas fluidos salutares para as pessoas que estão nos nossos lares, nos hospitais, nos presídios. Que sejam derramadas muitas bênçãos de luz para as pessoas que estão nas ruas, para as nossas crianças, nosso planeta. E nesse momento vamos ficar o melhor possível em nossas cadeiras, que nós vamos receber o passe coletivo. O nosso passe coletivo, ele tem muito teor, tanto quanto o individual.
ele tem muito mais ainda, é recebido diretamente dos espíritos invisíveis sobre nós, recebidas muitas bênçãos. Então vamos ficar o melhor possível e elevar o nosso pensamento. Deus de infinito amor e misericórdia, conceda a cada um de nós nesse momento muita paz, retirando dos nossos corações qualquer angústia, mágoa ou rancor, que saiamos daqui hoje bem leves, sabendo agradecer a vida nessa lição tão enriquecedora que recebemos essa noite. Pedimos à espiritualidade amiga que coloque nas aguinhas das pessoas que ali as trouxeram fluidos salutares para o corpo e a matéria. E também na nossa caixinha de orações, que ali sejam recebidos a cada nome de encarnado e desencarnado, cada um dentro do seu merecimento. E assim, muito agradecidos que somos, pedimos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Vamos em paz e que tenhamos uma boa semana, que Jesus nos acompanhe. Assim seja.